Representação de sistemas de tempo discreto por equações de diferenças e funções de transferência. Então, fizemos o estudo dos principais modelos de tempo contínuo, né, para sistemas lineares invariantes no tempo de tempo contínuo, função de transferência, equações diferenciais e modelo de estado. Então, vamos fazer o mesmo estudo agora para sistemas de tempo discreto. Então, inicialmente, vamos tratar das representações do tipo entrada e saída, né? No caso, equações de diferenças e funções de transferência. Então, vou falar um pouquinho, né, de sinais de tempo discreto, como eles são obtidos a partir da amostragem de sinais de tempo contínuo, qual é a notação, né, que nós usamos para esses sinais. Aí vamos ver como representamos sistemas lineares invariantes no tempo por equações de diferenças. E vamos ver que a representação de funções exponenciais, né, vai levar ao uso da transformada z, como no caso contínuo levou ao uso da transformada de Laplace. E aí, finalmente, vamos definir formalmente as funções de transferência para sistemas de tempo discreto. Bom, como são os sinais de tempo discreto? Então, em geral, né, sistemas que estudamos em engenharia, os sinais de tempo discreto são obtidos pela amostragem de sinais de tempo contínuo, né? Então, nós temos um sinal de tempo contínuo analógico x de t, né, está definido em qualquer instante real, né, t pertencente ao campo dos números reais. Então, a amostragem consiste em só pegar valores discretos desse sinal em um período de amostragem. No caso aqui, vamos considerar uma amostragem com a taxa fixa, um período fixo, t, né? T maiúsculo é seu período de amostragem. Então, a amostragem consiste em extrair do sinal analógico x de t as amostras nos instantes múltiplos do período de amostragem, tá? Então, essa variável aqui, k, é um número inteiro, e ela vai representar o número da amostra, digamos assim, né? E é a variável que nós chamamos de tempo discreto, né? Então, é uma variável inteira, não tem a dimensão de tempo, né? Mas está subentendido, né, quando nós usamos essa variável inteira k, que ela corresponde à késima amostra. Então, se quisermos saber qual é o tempo em segundos, minutos, etc., temos que multiplicar essa amostra esse número, né, da amostra pelo período de amostragem, né? A notação que nós usamos, então, uma vez que o período de amostragem é fixo, não tem sentido ficar escrevendo kt o tempo todo, então só precisamos representar o valor de k, então vamos usar essa notação aqui, x de k, entre colchetes, né, para diferenciar de sinais de tempo contínuo, mas isso não é tão importante, né? A gente pode, então, em muitos livros e trabalhos científicos, se usa x de k entre parênteses também, é aceitável. Aqui vamos usar entre colchetes, mas se quiser usar entre parênteses também está correto, sem problema, tá? Outra coisa aqui é que nos livros de sinais e sistemas, geralmente se usa a letra N, né, para representar esse tempo discreto, mas aqui na literatura de sistemas de controle se usa mais a variável k, que é a que nós vamos usar. Então, vamos ver alguns exemplos de sinais amostrados, né? Então, vamos pegar aqueles sinais que mais usamos, no caso, sistemas de tempo contínuo, por exemplo, sinal exponencial de AT. Depois da amostragem, nós vamos ter exponencial de AKT, né? T maiúsculo, que é a período de amostragem. Então, esse sinal aqui, essa exponencial, a gente pode escrever como exponencial de AT elevado a k. Tá? E essa exponencial de AT, que é um número fixo, T é o período de amostragem é conhecido, eu posso chamar de alfa. Então, nós podemos representar por alfa elevado a k, que é a representação usada para o que chamamos de exponenciais de tempo discreto.
Tá? Então não tem E elevado a alguma coisa, é alfa elevado a k. Essa é a forma padrão da exponencial de tempo discreto, que tem muitas vantagens, né? De usar essa forma, nós vamos ver mais para frente. Uma senoide amostrada, então aqui seno de ômega ct, quando eu amostro fica em seno de ômega c kt. Tá? Se eu chamar ômega c vezes t de ômega, seno de ômega k. Então isso aí, a senoide de tempo discreto tem a cara parecida com a senoide de tempo contínuo. Só temos que nos lembrar que se ela veio do processo de amostragem, esse ômega não é a mesma frequência contínua, né? Então ela é a frequência do tempo contínuo vezes o período de amostragem. Bom, então isso, falei um pouquinho, né, de sinais, são coisas que você já viu em algum, né, na disciplina de sinais e sistemas que vem antes, só para relembrar. Quais são agora os modelos, né, para representar os sistemas, né, sistemas tempo discreto? Então vamos começar aqui, vamos pegar um sistema de tempo contínuo, né, sistema linear invariante no tempo, representado por essa EDO linear, né? E se quiséssemos, ou se quisermos, né, representar isso no tempo discreto, então no tempo discreto nós dispomos apenas das amostras, né, de y e de u. Então, uma ideia bem simples é aproximar essa derivada a partir das amostras, tá? Então, essa aproximação, que nós chamamos de diferença finita, eu tenho aqui duas amostras consecutivas, a amostra k mais 1 e a amostra k. Então, eu vou aproximar a derivada por y de k mais 1 menos y de k sobre t, né? A derivada é o limite quando t tende a zero dessa diferença, é isso? Então, isso aqui é uma aproximação razoável, tendo em vista que nós só dispomos das amostras, né? Ah, mas essa aproximação vai ser boa, não vai ser boa? Depende, né? Nós vamos discutir isso agora. Tá? Vamos ter uma aula só de discretização, onde esses pontos vão ser discutidos. Mas aqui é a aproximação, então ao fazer essa aproximação e ao substituir na equação diferencial, tá? Nós obtemos essa equação aqui que é chamada de equação a diferenças. Tá? Equação a diferenças, ela, no caso linear, ela envolve uma combinação linear da entrada U de K e da entrada Y de K e desses sinais avançados, né? Então, no caso, Y de K mais 1 é um avanço de uma amostra em relação a Y de K. Aqui nesse sistema simples não tem os avanços de U de K, mas podem ter, né? No caso geral. Então chegamos à primeira representação de sistemas lineares de tempo discreto por equações a diferenças. Tá? Então, de um modo geral, esse aqui é essa fórmula grande aqui, que é uma fórmula geral, é uma equação a diferenças linear, invariante no tempo. Bom, invariante no tempo se os parâmetros forem fixos, né? Então, qualquer sistema de tempo discreto linear invariante no tempo pode ser representado por esse tipo de equação. E aqui, para sistemas causais, aqui fica mais fácil de ver do que no caso contínuo, né? No caso contínuo isso é meio nebuloso, digamos assim, mas aqui no caso discreto isso é bem claro. Para o sistema ser causal, esse maior avanço de y tem que ser maior ou igual ao maior avanço do sinal u, né? Então, por quê, né? Então, digamos que nzinho, esse n aqui seja 10. Então, a equação a diferenças vai representar y de k mais 10 em função dos y anteriores e dos u's, né? Aí, se o u aqui for maior do que 10, isso significaria que o y de k mais 10 dependeria, por exemplo, de u de k mais 12, que é um sinal futuro. Quer dizer que é uma amostra futura de u. Então, uma resposta em um instante que depende de um sinal futuro caracteriza um sistema não causal. Tá? Então, aqui um exemplo simples de sistema não causal, onde isso ocorre, y de k é igual a u de k mais 1. O n aqui no caso é 0, né?
que é o maior avanço de K é 0. E o M, no caso, é 1, tá? Que é o maior avanço de U. Então, claramente, isso aqui representa o sistema não causal, porque o Y no instante K depende de U no instante futuro. Tá? Então, mais uma vez, né? Então é aqui de maneira bem mais simples de ver, nós vamos trabalhar apenas com sistemas causais, então o maior avanço de Y tem que ser maior ou igual ao maior avanço de M. Se os coeficientes AI e BJ são fixos, o sistema é invariante no tempo. Se eles são funções explícitas de K, o sistema é variante no tempo. Então, isso aqui é um modelo matemático, essa equação de diferenças é um modelo matemático para sistemas lineares de tempo discreto invariantes no tempo. Tá? Então, podemos dizer que é o equivalente, né, ou não o equivalente, mas o correspondente, né, no caso discreto, das equações diferenciais, no caso contínuo. Bom, então, tendo essa semelhança, né, vamos fazer agora a mesma análise que fizemos no caso contínuo. O que é que acontece quando eu aplico uma entrada exponencial na equação de diferenças, né? Então, no caso aqui é uma exponencial discreta, né, z elevado a k, sendo que esse z pode ser qualquer número complexo, tá? Pode ser um número complexo qualquer, que eu representei aqui na forma polar, né, m elevado a jθ. Tá? Então, apesar de, em geral, não estudarmos isso, mas uma equação de diferenças pode ser resolvida pelos mesmos métodos de resolução da equação diferencial, com solução homogênea, solução particular, soma as duas, substitui as condições iniciais, essa mesma coisa, né? Nós não vamos fazer aqui, mas sabe-se que se a entrada for exponencial, a resposta particular vai ser, a solução particular vai ser um exponencial vezes um ganho, né? E esse ganho, evidentemente, vai depender do valor de z, né? Isso aqui é um z genérico, então por isso a gente coloca o ganho como g de z. Então veja que vamos precisar substituir os avanços de u e de y, né, na equação de diferenças. Então, nesse caso aqui, para essa função exponencial, esses avanços são bem fáceis de calcular. Então, u de k mais 1 é z elevado a k mais 1, que é z elevado a k. U de k mais 2, z ao quadrado, z elevado a k. E u de k mais l, um avanço qualquer, z elevado a l, z elevado a k. Então, substituindo isso na equação de diferenças, aqui é a equação de diferenças. Então, substituindo u e y em seus avanços, essa substituição que foi feita aqui, né? Então, vamos ver que vamos ter z elevado a k multiplicando todos os termos, e aqui, em relação a y, temos o g de z também, e z elevado a k multiplicando todos os termos em u, a gente pode colocar o z elevado a k em evidência, no caso aqui de cima o g de z também, e chegamos a essa expressão aqui embaixo. Então, eu posso concluir que, repetindo aqui, né, eu posso colocar o g de z em evidência e achar uma expressão de g de z. Tá? Então, isso mostra que realmente g de z, z elevado a k satisfaz a equação de diferenças e que aquele ganho pelo qual multiplico o z de k, né, para dar a solução particular, ele é dado por essa expressão aqui. Tá? Então, voltamos, né, chegamos a um resultado muito semelhante ao que chegamos no caso contínuo, né? A entrada era uma exponencial discreta, né? Só daria resposta para uma exponencial em particular, para um determinado valor de z, mas, como o sistema é linear, se pudermos representar um sinal como uma combinação linear de exponenciais, combinação linear em z de exponenciais, nós poderemos obter a resposta desse sinal também. Tá? Então, o que nos leva à definição da transformada z. Tá? Então, sinais que podem ser representados por uma combinação de exponenciais são os sinais que têm a transformada z. Transformada z é algo que você já estudou na disciplina de sinais e sistemas.
Vamos só relembrar aqui, essa aqui é a definição. Transformada Z, um somatório infinito. Tá? Essa é a transformada unilateral, porque só de 0 a infinito. Existe a transformada que é de menos infinito a mais infinito, mas, mais uma vez, né? Como estamos interessados em estudar a resposta de sistemas a partir de um instante inicial, e como o sistema é invariante no tempo, esse instante inicial sempre pode ser, sem perda de generalidade, considerado com k igual a 0. Então, vamos usar essa transformada unilateral. Para que a transformada seja definida, esse somatório tem que ser convergente. E vamos ver aqui alguns exemplos, os mesmos, né? Os mesmos tipos de funções que vimos no caso contínuo. Exponencial, senoide, né? Então aqui é exponencial, no caso aqui é exponencial real, exponencial de tempo discreto, né? A elevado a k, sendo a real, unilateral, né? Todos os nossos sinais aqui vão ser unilaterais. Então, pela definição, x de z, né, é o x de i, né, que é o a elevado a i, z elevado a menos i. Então, eu posso escrever, né, isso aqui dessa forma, então eu tenho esse somatório de 0 a infinito. Como é que se resolve esse somatório? Então, existe uma expressão geral para esse somatório, que é essa daqui, né? Então, somatório de 0 a infinito de alfa, né, um alfa elevado a i, é 1 sobre 1 menos alfa, mas esse somatório só é convergente se o módulo de alfa for menor do que 1. Certo? Então, a transformada Z ela é definida se existir, né, algum valor de Z para o qual esse somatório é convergente. E no caso em questão aqui, existe. Ó. Então, teria que ter módulo de AZ menos 1 menor que 1. Então, né, para módulo de Z maior que alfa, essa somatória é convergente. Tá? Então, módulo de Z maior que alfa é que nós chamamos de região de convergência da transformada Z. Então, se essa região de convergência não é vazia, a transformada é definida. Tá? E no caso, 1 sobre 1 menos alfa, então o alfa aqui é AZ menos 1, então obtemos aqui a transformada Z da exponencial. 1 sobre 1 menos AZ menos 1, mas aqui em análise de sistemas dinâmicos, a gente costuma trabalhar com polinômios Z elevado a valores positivos, né? Então, se eu multiplicar por Z em cima e embaixo aqui, eu chego na expressão que nós vamos usar aqui, Z sobre Z menos A. Que é uma expressão conveniente, porque ela se assemelha à expressão da transformada de Laplace de um exponencial, né? A transformada exponencial de AT em Laplace é 1 sobre S menos A. Aqui é um pouquinho diferente, né? Não é 1 sobre Z menos A, tem esse Z no numerador, mas é semelhante. Então, essas semelhanças, né, que nós podemos notar entre as transformadas de Laplace Z ajudam, né, a analisar esse tipo de sistema, a entender esse tipo de coisa, fazendo a relação, né, entre o que se conhece de contínuo e tentando estender ao caso discreto. Degrau unitário, né? Outra função muito usada, 1, para k maior ou igual a 0. Só que 1 eu posso escrever também como exponencial a elevado a k se a for igual a 1. Tá? Então, se eu pego aquela expressão anterior, esse aqui, substituo a por 1 aqui, né? Então, fica 1 sobre 1 menos z menos 1, ou z sobre z menos 1. Tá? Então, essa é a transformada do degrau unitário discreto. Senoide. Tá? Então, para achar a transformada Z da senoide, vamos fazer a mesma coisa. Veja que se eu resolver esse somatório aqui seria complicado, a gente aplica aqui uma das fórmulas de Euler, para transformar a senoide em exponencial. Tá? Esse 1 sobre J2 posso tirar da somatória, e aqui eu fico com duas parcelas. Tá? E isso daqui, né, essas duas parcelas são exponenciais. Né? Eu posso aplicar o
a expressão que foi obtida para exponencial real. Então, E elevado a j ômega 0 i é um alfa elevado a i, sendo que o alfa, ou um a elevado a i, sendo que o a seria E elevado a j ômega 0. Então, se a gente pegar aqui, tá? Exponencial geral, então seria z sobre z menos E elevado a j ômega 0. Que é exatamente o que eu substituí aqui. E a mesma coisa para essa outra parcela daqui. Tá? Aqui nós fazemos o MMC. Tá? Então veja que aqui embaixo ó, o produto vai ficar z ao quadrado menos a soma elevado a j ômega 0 mais elevado a menos j ômega 0 mais o produto. Só que o produto aqui, né, vai ficar o produto exponencial da soma vai ficar exponencial de 0, que é 1. Por isso que já tem 1 aqui. Né? E esse termo aqui, por uma das fórmulas de Euler, isso aqui é 2 vezes o cosseno de ômega 0. Tá. Tem até um errinho aqui, eu tenho um i, né, que não deveria ter, mas no PDF dos slides que eu vou disponibilizar, isso já vai estar corrigido. Tá? Então é elevado a j ômega 0. Então isso aqui é 2 cosseno de ômega 0. Substituindo aqui, a gente chega nessa expressão e veja que aqui no numerador, tá? Essa expressão aqui é, por uma das formas de Euler, é J2 vezes o seno. Né? O seno é isso que está aqui entre parênteses dividido por J2. Então isso aqui é J2 seno de ômega 0. Aí esse J2 vai cortar com esse J2 daqui e aí a gente vai chegar finalmente na expressão da transformada z do seno de ômega 0 i. Né? Veja que era um pouquinho menos simples, né, do que a transformada de Laplace do seno. Né? Então, claro, né, não é a mesma coisa. Né? Transformada z é uma coisa, transformada de Laplace é outra. A gente tenta identificar semelhanças, mas tem muitas diferenças também. Então, aqui tem um exercício aí que eu estou propondo você fazer é obter as transformadas Z desses outros sinais aqui. Tá? Até serve como revisão aí de transformada Z. E aqui também, né, veja que esses sinais aqui, eles são, aí mais um paralelo com o caso contínuo, são exponenciais, senoides, né, que são, né, ou seja, assemelhados exponenciais, né? Que é essa a coisa da transformada de Laplace Z, é o mundo das exponenciais. Então, exponenciais, as senoides nós vimos que podem ser escritos como exponenciais, então exponenciais e assemelhados, tá? Como no caso contínuo. Algumas propriedades, a linearidade, né? É um operador linear, a transformada Z, porque é um somatório, né? A transformada Z é definida como somatório, o somatório é um operador linear. Então, ele é verificado. Avanço no tempo. Essa aqui é interessante. E é importante porque vai ser muito usada. Transformada Z de x de k mais 1. Zx de z menos zx de 0. Né? Que paralelo nós poderíamos fazer com o caso contínuo? Paralelo a gente faz com a derivada. Né? A transformada da derivada no caso contínuo é sx de s menos x de 0. Aqui é zx de z, mas aqui é diferente. Ó. Então, em Laplace seria x de 0, só que é zx de 0. Essa diferença é uma das diferenças a qual é preciso ter atenção, tá? Quando for usar a transformada z. xk mais 2, tá? Esse daqui, e aqui a generalização transformada z de xk mais n. Tá? Então, com condições iniciais nulas, só teríamos zx de z para k mais 1, z ao quadrado de x de z para k mais 2, z ao quadrado, z elevado a n x de z para k mais n. Né? E aqui, né, essas outras partes elas vão se constituir o equivalente, né, no tempo discreto das condições iniciais do caso contínuo. E é essa propriedade que é usada para resolver equações de diferenças usando transformada Z. Atraso no tempo.
Então, x de k menos 1 transformado é z menos 1 x de z. K menos 2 é menos 2, K menos n z elevado a menos n x de z. Não tem os outros termos aqui não, como no avanço, que seria, entre aspas, as condições iniciais. Na transformada z bilateral vai ter, na genérica, né? Mas quando você for ver, esses outros termos que apareceriam são termos de x menos 1, x menos 2, x de menos 3, x de menos 4. Tá? E como estamos trabalhando com sinais unilaterais, então nós não vamos usar essa expressão mais completa. Tá? Outra propriedade de acumulação. Né? Acumulação seria o equivalente em tempo discreto da integral, né? A integração. É o somatório do sinal de 0 até k. Então, essa aqui é a propriedade, você divide por 1 menos z menos 1, que equivale a multiplicar por z sobre z menos 1. Né? Se pensarmos na integração no caso contínuo, integrar, né, no tempo, né, seria dividir por s, a frequência. Né? Então aqui é dividir por z menos 1, mas aqui tem um zzinho também. Aqui é como se eu estivesse multiplicando pela transformada do degrau. Né? No caso contínuo também, é como se multiplicasse pela transformada do degrau, que no caso contínuo é 1 sobre s. Derivação em z, também em Laplace tem uma propriedade semelhante. Aqui diz que a transformada z de k vezes x de k é menos z vezes a derivada x de z. Então essa propriedade é útil para achar a transformada de sinais que são potências de k vezes o sinal, vezes um determinado sinal. Então, por exemplo, potência de k vezes uma exponencial. Então, por exemplo, a transformada de k a elevado a k. Menos e de dz dá transformada z de a elevado a k, que é z sobre z menos a. Então a derivada aqui é derivada do numerador, que é 1 vezes o denominador, z menos a, mais o numerador, que é z, desculpe, menos, né, o numerador, que é z, vezes a derivada do denominador, que é 1, dividido pelo denominador ao quadrado. Aí chegamos a essa expressão, né? Paralelo com o caso contínuo seria t exponencial de at. Aí exponencial de at é transformado em 1 sobre s menos a, t vezes é 1 sobre s menos a ao quadrado. Então aqui também, ó, a transformada da exponencial é z sobre z menos a, k vezes ela, z menos a ao quadrado. Só que no numerador tem o z, que permanece, ó, e tem o azinho, né? Que não tem no caso contínuo. Tá? Tem esse azinho aqui. Então não é igual, tá? A Laplace, as expressões, então tem muitas diferenças nas expressões da transformada. E muita semelhança também, vamos explorar as duas coisas. Então, com isso, podemos definir formalmente a equação, a transformada, a função de transferência, de um sistema linear de tempo discreto, que é obtida tomando aqui a equação de diferenças e aplicando a transformada z com condições iniciais nulas, como no caso contínuo. Então vão aparecer só as potências de n vezes as transformadas, n y de z, a1 z menos 1 y de z e assim por diante. Então colocando o y de z e u de z em evidência, chegamos a essa expressão e dividindo y de z por u de z, chegamos ao g de z, que é a função de transferência. Então essa é a definição da função de transferência. Sinal sistema linear invariante no tempo de tempo discreto, é a relação entre as transformadas z da saída e da entrada, considerando condições iniciais nulas. Então, desse ponto de vista, é a mesma definição do caso contínuo. E o que é igual também ao caso contínuo? E que é muito bom porque todo conhecimento do caso contínuo vai poder ser usado na análise do caso discreto. É que a função de transferência também, no caso discreto, é uma função racional. A razão entre dois polinômios, no caso em z, que é igual.
igualzinha à forma geral da função de transferência de um sistema linear invariante no tempo contínuo. Então, com isso, vamos poder usar as mesmas definições de funções próprias, impróprias, etc., de polos, de zeros, tudo igualzinho, tá? O que vai facilitar muito o estudo de sistemas lineares de tempo discreto. Então, era isso por essa aula. Obrigado pela atenção e até a próxima, onde vamos tratar de representação de sistemas lineares invariantes no tempo discretos por funções de transferência. Então vamos partir dessa definição até chegar às propriedades, ao cálculo da resposta, mesmo o estudo que fizemos para o caso contínuo. Então é isso, até a próxima.